Os estilos de parágrafo são importantes para quando a gente quer guardar uma formatação de texto para poder aplicar sempre que for um título, sempre que for um subtítulo, então você pode ir criando vários, e também vai ser muito importante lá na frente quando a gente aprender sumário automático. Então vamos aprender. Chega desse arquivo, né? Vamos fazer aqui um novo para eu poder te ensinar mais coisas. Então vou lá em arquivo, novo documento. Pode ser aquele padrão curso que a gente tinha criado, né, com 10 páginas, aquele padrão de colunas e tudo mais, e ok. O que eu quero te mostrar agora são os estilos de parágrafo. Eles são muito importantes e muito interessantes quando a gente quer ter um padrão de textos e títulos que o documento vai seguindo. Você percebeu que durante o curso muita coisa no InDesign é sobre seguir um padrão, ou seja, a gente tem páginas mestre, são importantíssimas para diagramação, a gente tem estilos de objeto, a gente guarda padrões de cor no painel amostras, então a gente tem uma sequência de opções que o InDesign oferece para você salvar, guardar em biblioteca, guardar aqui e ali. Por quê? Porque, como eu já disse antes, um documento deve seguir a sua identidade visual, seu padrão de diagramação, principalmente porque o InDesign às vezes é usado por grandes jornais, grandes revistas, e esses estilos pré-prontos acabam ajudando bastante para seguir essa identidade dessa empresa, né? Então, os estilos de parágrafo, como eu estava falando, são estilos que existem para a gente guardar padrões de títulos, padrões de elementos importantes, assim, no formato de texto que existem lá no nosso documento, né? Então, eu vou abrir aqui o painel estilo de parágrafo. Lembrando, se você não tiver ele, menu janela, estilos de parágrafo. Bom, deixa eu até visualizá-lo assim. O que eu te indico na hora de criar esse padrão de títulos de estilo de parágrafo é que você primeiro crie a caixa de texto, escreva o texto que você preferir, vou colocar aqui, por exemplo, capítulo 1. Aí formate com a aparência que você quer para ele, ó. Escolha o tipo de letra, tamanho de letra, já defina tudo do jeitinho que você quer, ok? Vai formatando, escolhe a cor, atribui as propriedades aqui do painel caractere que você quiser, então vá atribuindo elementos a ele, e depois que tiver pronto o estilo, o padrão de formatação de texto, aí para fazer o estilo de parágrafo, a gente vem aqui, ó, no menu do painel estilo de parágrafo, novo estilo de parágrafo. Aqui a gente pode escolher um nome para esse estilo, eu vou chamar de título, por exemplo. E aqui, se esse estilo de parágrafo é baseado em um outro estilo, então para ir seguindo um estilo baseado em outro, você pode definir aqui. Tá? Qual seria o próximo estilo, se eu quiser atribuir um outro estilo vinculado a ele, e se eu quiser atribuir uma tecla de atalho para dar esse estilo de parágrafo. Aqui embaixo a gente tem o que esse estilo de parágrafo vai ter, olha só, ele é o padrão, mais o padrão aqui de estilo, mais essa fonte, mais esse tamanho de letra. Se eu der outros atributos, aqui na esquerda a gente pode escolher mais coisas, ó. E se eu for dando outros atributos, ele vai somando aqui nessa primeira tela geral, né? Se eu quiser atribuir aqui, ó, a gente tem kerning, tracking, caixa, né? Esse padrão aqui de caixa alta ou não, entre linhas, sublinhado, ligaduras, que é para o texto, os caracteres irem se ligando ao próximo caractere, né? Sem quebra, taxado, que é aquele risco passando pelo meio do texto. Ok? Aqui em formatos avançados a gente tem, se eu quiser distorcê-lo, né, aumentando o seu tamanho horizontalmente ou verticalmente, aquele deslocamento com relação à linha de base que a gente já conversou, inclinação, que é aquele falso itálico que eu disse anteriormente. Aqui em recuos e espaçamentos a gente pode atribuir aqui o alinhamento do texto em si, né? Se eu quiser alinhá-lo, recuos são os recuos de margem, né? Se eu quiser que a própria caixa de texto tenha um recuo de margem. Recuo de primeira linha é aquele parágrafo mesmo, aquele espaçamento da primeira linha ou da última linha. Espaço anterior, espaço posterior é para dar aquele um parágrafo se afastando um pouquinho do outro, né? E aqui a gente pode alinhar a grade. Então, a gente tem aqui formatações básicas que a gente pode dar aos elementos, a esse estilo de parágrafo.
Na próxima aula a gente vai falar sobre alguns demais aqui. E ok, uma vez criado o estilo de parágrafo, ele usou esse padrão de formatação para ser a base para criar o estilo, mas ele não aplicou esse estilo a ele mesmo, vamos dizer assim, né? Então ele ainda é simplesmente um texto estilizado, então sempre que você aplicar, ou na hora que você está criando, você marca essa opção aqui, marcar estilo à própria seleção, né, essa opção aqui, ou então agora depois vem e clica, né, no elemento para daí existir esse estilo de parágrafo a ele próprio, tá? Então, aqui já está criado e aplicado. Se eu quiser reaplicar esse estilo agora a outros elementos, ó, tá? Digamos que eu esteja... Vou fazer outra página aqui. Digamos que eu esteja lá na página 5 e agora tem o capítulo 2. Então, eu vou vir aqui, escrever capítulo 2. Por padrão, o estilo de parágrafo que todo mundo vem é esse parágrafo básico, mas eu venho e dou um clique aqui, ó, pum, está aplicado e ele tem o mesmo padrão de formatação.